A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Muito feliz de estar aqui nessa noite. A presença de Deus já está aqui neste lugar. Deus já tem falado comigo e com você. Quero pedir que você abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. E quem for achando, quero pedir que ponha-se de pé, só para lermos o texto, e depois você pode se sentar. Jeremias capítulo 18. Amém. Amém, glória a Deus. 18, amém. Tem por título o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar não se converter da sua maldade, também me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. Pode sentar, meus irmãos. Muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a irmã Lurdinha por ter me falado do pastor. Obrigado, pastor, por só nos confiar estar aqui. Deus, Ele nessa noite Ele tem um propósito. E Ele tem uma palavra para mim e para o teu coração. Ele tem algo para você pôr dentro do seu coração. Uma lição para você levar para o resto da sua vida. Porque nós somos falhos, nós somos carne. E muitas das vezes nós pensamos em parar e desistir. Mas só que hoje Deus, Ele vai falar com você. Ponha isso no seu coração. Vamos lá para a explanação da palavra. Quando Ele fala assim, como o barro, assim sois vós na minha mão, Ele quer dizer como algo que quando está na mão de alguém, quando está na mão do oleiro, não pode fazer nada, porque ele não tem poder sobre o oleiro. Aleluia. E quando Ele fala, você é como um barro na minha mão, Ele quer dizer o que? Sobre o teu problema eu posso resolver, porque você está na minha mão. Quando Ele fala que o oleiro, Ele vem a ser o Senhor Jesus. O oleiro é o todo-poderoso Deus que eu e você estamos adorando. E o barro vem ser eu e você. Quando Deus Ele começa a moldar o vaso, aí vai começar a vir certas coisas para te atingir. Verdade, Jesus. Só que isso a gente vai amadurecendo até o final da palavra. E você vai perceber que lá na carta de Paulo aos Romanos, ele vai falar sobre vaso de honra e vaso de desonra. Se não me engano, é a carta de Paulo aos Romanos. Ele vai falar sobre o vaso de honra e o vaso de desonra. E aqui em Jeremias 18 vai falar que o vaso se quebra na mão do olheiro. O vaso se quebra na mão do olheiro, ou seja, o olheiro que molda o vaso. E o barro que está na mão do oleiro não vai poder contender com o que o oleiro vai fazer. É desse jeito. Aleluia. Se você realmente quer que no final da obra ela venha a ser aperfeiçoada, quando você estiver sendo barro, não queira contender com o oleiro. Quando Deus estiver moldando você, quando você estiver no começo do processo, não queira ser maior do que o oleiro. Não queira ser maior do que está com a mão sobre a tua vida. Aleluia. E o vaso se quebra na mão do oleiro. Mas meu irmão, o vaso se quebra na mão do oleiro, mas o oleiro não é Deus. Deus não erra, não. Deus Ele não erra. O vaso quebrou porque Ele não suportou o tamanho da responsabilidade que Ele tinha pedido a Deus. O vaso se quebrou porque Ele tinha pedido. A palavra fala assim, pastor, se eu não me engano, só não lembro o livro, mas só se lembra que eu sei. Fala assim, ó, você não recebe porque você pede mal, não é assim? E quando Deus, Ele te dá algo,
Se você não aguentar a responsabilidade, muitas das vezes você vai se quebrar. Muitas das vezes você vai ficar sem forças. E o que é se quebrar? É você não ter mais força para fazer nada. É você não aguentar mais levantar da sua cama. É você não ver mais saída desse beco. Meu Deus, aleluia. Isso é se quebrar. Aleluia. O barro, ele vem ser moldado do jeito que o oleiro quer. Ele tem que ser moldado do jeito que o oleiro quer. Aleluia. Porque se não for assim, algo está errado. Porque eu e você não podemos colocar ele contra a parede. Não. Porque é ele que trabalha dentro de mim e de você. É ele que está na minha e na sua vida. E se ele está na minha e na sua vida, você precisa entender que ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de você. Ele está acima desse teu problema. Ele está acima do que você está pedindo. Agora coloque ele na posição que ele tem que estar, que é sendo o teu Senhor. Aleluia, aleluia, Deus. O oleiro, ele precisa colocar o tanto de barro correto para fazer uma obra linda e autêntica ao que ele quer. Aleluia, Deus. Porque quando o oleiro ele vai escolher o barro, ele pega o barro que não serve. Lá está o barro. Que tem utilidade ter um barro? Só que ele olha para o barro e fala: é desse barro aqui que todo mundo está falando que não presta, que eu vou fazer uma obra. Meu Deus. É desse que todo mundo falou que acabou. É esse que todo mundo falou que a partir de agora não tem mais jeito, que ele se envolveu, que acabou, que eu vou começar a fazer um vaso. É desse barro aqui que todo mundo falou que já não tem. É desse barro que está rejeitado que eu vou começar a moldar. E a minha obra, ela vai se aperfeiçoar. Só quem está crendo aqui nesta noite. Só quem está crendo aqui nesta noite. Oh, aleluia. Aí começa o processo quando ele vai colocar o barro ali para ele começar a moldar. Aí ele tem que colocar um pouco d'água. Não pode colocar muita água. E também não pode deixar muito seco. Porque se ele deixa o vaso muito seco, se ele deixa o barro muito seco, ele vai começar a pedrar logo. E ele não vai conseguir mais moldar aquele vaso. Ou seja, ele vai ficar impossível de ser carregado. E trazendo para a visão espiritual agora, para você entender melhor, nada vai ser colocado no seu coração. Vão tentar colocar, vão tentar lançar uma palavra, mas não vai entrar no coração. Por quê? Porque o vaso está pedrado. O vaso não tem como entrar. O azeite não entra porque ninguém consegue carregar. E se eu e vocês somos um vaso perfeito, nós somos carregados por quem? Por Jesus. Aleluia! Mas se eu não estou no ponto, como é que ele vai me carregar? Não tem como, meu irmão. E se ele deixar o vaso muito mole, também não vai haver como ele ser moldado. Eu creio, Jesus. Porque ele não vai se sustentar em pé. Qualquer vendaval que vier, esse vaso começa logo a querer sair da igreja. Esse vaso ele começa logo a querer se afastar, pastor. E toda palavra, se vem alguém diz uma palavra para ele inverte a palavra e coloca no coração. Ah, o pastor foi na igreja e não falou comigo. Eu vou ficar com raiva e não vou mais. Isso é um vaso que podemos dizer que passou do ponto, que ali já está muito mole. Eu e você, nós temos que estar no ponto. Aleluia, porque o inimigo ele não vai vir brincando para derrubar você. Ele não vai usar pessoas distantes para derrubar você. Não, ele vai usar quem está do teu lado. Ele vai usar quem é da tua família, que é para atingir você. E se você não estiver no ponto, o que vai acontecer? Você vai cair. É verdade. Nós somos evangélicos, nós somos quem todos estão aqui confessam Jesus. Aleluia. Então a gente pode falar de um jeito melhor. Todos que estão aqui confessam, certo? Aleluia. Quem está dentro da igreja entende o que está para vir. Mas quem está lá fora não entende o que está para acontecer. E se você vai de encontro a um desses, e você é um vaso que não está preparado, você está mole espiritualmente, não se sustenta em pé, o que vai acontecer? Vai cair. Vai cair.
Nós somos crente, nós somos evangélico. Nós não somos nenhum besta. Nós não somos nenhum otário. A gente conhece a Deus, mas nós também conhecemos quem está lá fora. Nós conhecemos o inimigo. E nós temos que estar todo o tempo preparado para poder lutar contra ele, não contra quem está do nosso lado. O pastor meu falava assim, que vaso não muda vaso. Isso é uma verdade. Quem muda o vaso é o oleiro. Aleluia! Quem muda o vaso é quem preparou antes dele ser um vaso. Aleluia. Deus, ele quer usar você para você ser instrumento. A quem? É você que vai lá fora, que você vai começar a procurar barro que estão por aí, para você trazer para o seu oleiro, para ele começar a moldar o vaso. Deus quer usar você para você converter pessoas, para você ajudar na conversão de muitas pessoas, porque através de você vidas vão ser alcançadas. Você é instrumento. Então se ponha de pé, se ponha de pé, vaso. Comece a dar lugar para Deus poder te usar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos entrar no conceito de Paulo, quando ele vai falar sobre vaso de honra e vaso de desonra. Repita comigo: vaso de honra, Vaso de honra. e vaso de desonra. Vaso de desonra. No conceito bíblico, no estudo sobre Jeremias 18 e sobre o estudo onde Paulo vai falar com os romanos, vaso de desonra eram vasos que portavam lixo, eles portavam várias coisas podres, coisas vis. No conceito humano, no conceito do tempo antigo. E os vasos de honra, eles portavam azeite, perfume, água, entre outras coisas boas, entre matérias-primas por aí, coisas que eu e você precisamos. Vasos de honra. Desonra era para coisa podre. E trazendo para o lado espiritual, repita comigo: honra. Aquele vaso de honra dentro da igreja é aqueles que resistem à tentação, é aqueles que buscam a Deus acima de todas as coisas, é aqueles que não querem perder a essência, é aqueles que é o inimigo vindo contra você e você falando: eu não vou desistir. É o irmão apontando você e você falando: maior é o meu Deus. É a família desistindo e você de pé. O vaso de honra, ele não para. O vaso de honra, ele continua. Você é vaso de honra. Aleluia, Jesus. Mas Jesus, ele é incrível, que ele fala que dentro da igreja tem o joio e o trigo. Glória a Deus. Só que o joio e o trigo nessa palavra são o vaso de honra e o de desonra. E o de desonra são o que, irmão? Para aí que vamos chegar lá. O de desonra são aqueles que semeiam a contenda, aqueles que desobedecem ao pai, aquele que desobedece à mãe, aquele que desobedece o pastor, aquele que desobedece a Deus. Esses são vasos de desonra, e muito deles se encontra espalhado dentro da igreja do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. É verdade. E a palavra é tão forte que fala vaso de desonra, ou seja, portador de lixo. Pessoas, você está quente do lado aí, vocês são quentes. Aí desse lado aqui, vamos dizer que ficou só, é só um exemplo. Aqui são os quentes e aqui são os frios. Aqui são os que são os vasos, podemos dizer assim, os vasos de desonra. Aí se ele não tiver no ponto, esse que é o vaso de desonra vai acabar deixando esse aqui perdido. Você portava óleo, você portava azeite, agora você vai começar a portar lixo. Vocês estão entendendo? Aleluia. Essa é uma palavra muito forte, e que eu e você precisamos colocar dentro do nosso coração. Porque vaso de desonra não quer dizer desprovido da graça do Senhor Jesus. Não, vaso de desonra quer dizer aquele que não teve um encontro verdadeiramente com Deus. Aquele que não conhece verdadeiramente ao Senhor. E você nessa noite, você quer ser vaso de honra ou você quer ser vaso de desonra? Você tem sido vaso de honra? Se você tem sido, que Deus te abençoe grandemente. É desse que nós precisamos. É desse que nós precisamos. E o que a Bíblia quer passar com esta palavra para mim e para você? Meu irmão, vaso, barro, todos são, mas nem todos são para a honra de Deus.
Muitos são igual sepulcro caiado. Muitos vasos de Deus de desonra estão por aí pregando a palavra, pastor. Muitos estão aí com nome por aí afora, mas por dentro estão com o sepulcro caiado, só cortando lixo. Só cortando lixo é melhor. O pastor dá uma palavra aqui de ânimo, de força. Meu irmão, não faça isso, do que o pastor vir passar a mão na cabeça, né, pastor? E a pessoa lá na frente falava: meu pastor me ensinou assim. Muito bonita a palavra que o pastor trouxe hoje, dessa noite, sobre a família. A irmã também trouxe uma palavra aqui abençoada. Eu não chamo isso de correção, eu chamo isso de ensinamento. Aleluia! Glória! Muitos ficam com raiva, mas não é assim. Não é assim que funciona. Isso é um preparamento para uma batalha que vai vir. Isso é um preparamento para algo que vai acontecer com um de nós que estamos aqui nesta noite. Eita, Jesus! Quando eu estou falando a palavra, o pastor aqui falou algo incrível, algo maravilhoso. Ele falou: eu queria vir só para escutar, mas quando eu estou pregando, eu também estou aprendendo. Ou seja, o que eu estou pregando para você está servindo para mim também. Eu também estou aprendendo. Glória a Deus, é verdade. Nós estamos aprendendo com o Senhor a cada dia. Glória a Deus. São como sepulcros caiados, bonitinho por fora, mas por dentro está horrível. Por dentro já acabou faz tempo, não porta mais óleo, não porta mais azeite, só está portando as coisas deste mundo aí. Muitos estão por aí com vozes lindas, entoando louvor ao Senhor, mas só da boca para fora, porque dentro não adora com o coração. É verdade. E isso serve que é para que os verdadeiros se manifestem no meio do povo de Deus. E aqui nesta noite só tem pessoas que são verdadeiras, só tem pessoas que são vasos para a honra. Você nesta noite foi escolhido para estar ouvindo essa palavra. Sabe por quê? Porque amanhã você pode estar encontrando um. Essa palavra aqui não é só para pessoas que estão dentro da igreja, não. São para os que vão entrar ainda. Aleluia! Aleluia! A quantidade de barro que o oleiro vai usar é o que vai definir quando o processo acabar. Se o oleiro coloca muito barro, ele vai ser um vaso grande. Se o oleiro coloca pouco barro, é porque ele vai ser um vaso pequeno. Mas isso não diferencia como eles podem ser usados. O grande vai conseguir contar mais coisas. O pastor está num nível acima de mim, acima dos irmãos que estão aqui. Ou seja, Deus não vai distinguir, não vai fazer acepção, mas com ele o mistério é maior. As pedradas que ele leva são maiores que eu e você levamos. Não é uma luta maior, não, mas é um mistério que Deus tem com ele. O tanto de barro que Deus usa para você, o tanto de barro que Ele usa em você, é o que vai definir o que vai acontecer no teu futuro. É o que vai definir quando acabar, quando o vaso estiver pronto. Glória a Deus. Só que eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Não peça nada além da receita. Não peça nada além do que Deus ele vai dar para você, além do que você suporta, porque Deus só vai dar para você até onde Ele vê que você ainda consegue suportar. Aleluia! Deus vai te dar de acordo com a quantidade de barro que Ele usou para te fazer, ou para te refazer, eu não sei. Por isso que eu falei que essa palavra é para tantos que estão fora, que vão entrar, e tantos que estão dentro da igreja, porque muitos estão por aí, mas estão precisando ser refeitos. Estão precisando que o oleiro trabalhe mais e mais dentro deles. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Tem pessoas que elas se acabam quebrando na mão do oleiro igual o vaso. Em Jeremias 18. Elas se quebram na mão do oleiro e elas querem acabar fugindo. Só que quando elas se quebram, elas vão se tornar caco. Ou seja, não vão servir para nada. Elas são apenas caco e não vão conseguir fazer mais nada. Só que Deus está falando hoje para você. Você pode estar querendo se esconder, mas só que a presença de Deus hoje, ela desceu aqui para falar para você. Aleluia, Jesus. Saia da caverna. Aleluia.
Se levante, deixe Deus usar você. Porque quando Deus te chamou, não foi para você ficar ofuscado, mas foi para a presença de Deus crescer sobre a tua vida. Foi para Deus aparecer. Deus não quer ver você escondido no canto da sala, não. Deus não quer ver você estacionado, não. Deus, Ele quer usar você. Permita que Deus use você nesta noite. Deixe Deus te encher nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Porque o vaso, quando ele está perfeito, ele serve. Mas quando ele está quebrado, só tem um que pode resolver o problema. E o vaso fica querendo se esconder, não quero mais. Acabou para mim aqui, eu vou estacionar, não quero mais, Jesus, eu não quero mais. Só que quando você está quebrado, você pode querer fugir, mas o único que pode resolver é o oleiro. Ou seja, não tem escapatória para você. Você pode estar querendo fugir de Deus, mas você não vai fugir, sabe por quê? Porque Deus, Ele vai pegar você. E quando Ele pegar você, Ele vai começar a te moldar novamente. Porque caco, Ele não tem negócio com caco, Ele tem negócio com vaso. Ele tem negócio com quem tem negócio com Ele. Só quem tem negócio com Deus nessa noite vai dar um brado de glória. Vai dar um brado de glória que vai deixar Jesus feliz aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. E vai começar agora o processo, pastor. O processo, depois de escolher o barro, já colocou na forma, aí vai começar agora o processo. Quando é um vaso novo, o barro ele vai ser escolhido para ser posto na forma. E quando é um vaso que se quebrou, é um vaso perfeito, ou seja, é a separação. Escolhido é quando é um vaso novo. E separação é quando é um vaso que se quebrou na mão do oleiro. Repita comigo, separação. É quando um vaso se quebrou. É quando o vaso se quebrou. O escolhido é para ser moldado por Deus, ou seja, pelo oleiro. O escolhido ele vai ser moldado, vai começar ali, é o início da fé. Aleluia, Deus. A separação é a retiração das partes ruins. Por um vaso quebrar, alguma coisa ficou mais para um lado, alguma coisa ficou mais para o outro. Aí o vaso se quebrou e ele começa a mudar. Mas essa parte aqui do meu Deus do céu, do barro não prestou, então eu vou botar outro barro. E como ele conhece você, ele vai usar o barro já, porque ele sabe quem é você. Meu irmão, a separação ela não machuca, ela vai acrescentar a compreensão e a visão do reino de Deus. Quando você pensa que quando você vai ser separado, vai começar a doer, não vai doer, é porque Deus ele está trabalhando dentro de você, é porque Ele está te refazendo a cada dia. Talvez você esteja na sua casa, você tem uma briga com seu esposo, você tem uma briga com seu marido, e você acaba colocando aquilo dentro do seu coração. Aí Deus fala, peraí que não é assim que eu quero, eu vou começar a refazer, eu vou tirar o barro e vou colocar outro barro, porque está querendo começar a aprender. O inimigo ele está ao derredor, ele está esperando ver alguma brecha. Fala, Deus. Às vezes acontecem situações. Hoje mesmo aconteceu na minha casa. Veio uma tia minha para cá e ela começou a ser usada por Satanás mesmo, pastor. Sabe? Ela começou a ser usada para me tirar da graça. Eu falei, hoje não. Hoje não. Ela falando e eu ali, Senhor Jesus, chega aqui, Pai. Chega aqui, porque senão, Jesus. E Jesus ali me segurando para mim não falar. Aí eu sabia que a palavra que eu tinha estudado tinha tudo a ver com isso. Porque se eu falasse, eu ia ser incoerente com as palavras que eu ia dizer hoje à noite. É verdade, inimigo. Só que eu fiquei na posição. Aleluia. Ela falando, eu sabendo que eu estava certa e ela errada, mas a senhora está certa e eu estou errado. A senhora está certa e eu estou errado. Eita Jesus, é desse jeito. O inimigo ele vai tentar você, que é para ver se você vai acabar cedendo. Aí Deus fala, é agora que eu vou começar a honrar você, é agora que eu vou começar a encher você. Mas vamos lá, peraí. Vamos para o segundo passo. O barro novo,
O oleiro começa a acrescentar o barro novo quando você está sendo refeito. Ele começa a te dar coisas novas. Ele começa a dar dons novos para você. Ele começa a dar mais graça para você. Ele começa a dar unção dobrada para você. Quando você está sendo refeito, Deus começa a trabalhar de uma maneira diferente na tua vida, que só Ele pode compreender. Glória a Deus. Aleluia. E isso é para ele ficar no ponto, para ele começar a ser amassado. Para ele começar a ser amassado pelo oleiro. E quando ele começa a preparar, quando ele começa a ser amassado, ele está preparando por dentro. Aí vem o início do processo. Aí vai começar o processo. Vamos para o passo 3. Quando você é posto na forma, quando a moldagem do barro começa a ser moldada, Deus ele vai começar a moldar por dentro. Vai começar a mudar as coisas por dentro. Que é para você começar a criar forma por fora. Aleluia. Deus começa a tirar as coisas que não agradam dentro, para depois começar a honrar você por fora. Aleluia. Para começar a olhar para você, aquela irmã ali mudou, aquele irmão ali mudou. Deus ele quer começar a moldar por dentro, que é para quando olharem para você verem uma pessoa totalmente diferente. Aleluia. Você não está entendendo. A moldagem por dentro é o que vai definir como você vai ficar por fora. O oleiro ele coloca a mão por dentro e vai moldando, e depois ele vai passando a mão por fora. Ou seja, Deus está falando hoje para você: comece a mudar primeiramente por dentro, que o resto quem vai fazer sou eu. Aleluia. Quem vai se responsabilizar do resto é Jesus. Começa a mudar por dentro. Jesus. Não pode ser nem muito molhado, nem muito seco. Tem que ser no ponto. Tem que ficar no ponto. Glória. Não pode ser nem seco, nem muito molhado. Olha assim para o Senhor e fala: irmão, olha lá para ele. Não pode ser muito seco, nem pode ser muito molhado. Deus vai te deixar no ponto. E no quarto passo, para a gente começar, para terminar, vai falar quando o vaso ele é posto na fornalha de fogo, que é para ele se firmar. Glória. Serve para que depois, quando você tem forma, quando ele já mudou por dentro, ele vai começar a trabalhar no seu psicológico. Deus, é desse jeito. Que é para quando o pastor falar: irmão, não faça isso, você não ficar com raiva do pastor. Desse jeito. Preparado para quando vir alguma coisa, você não se abalar com qualquer coisa que vier para a sua vida. Quando ele coloca você dentro da fornalha para vir o Satanás de frente à sua vida, você falando: cai por terra, porque é maior meu Jesus. É a contenda se levantando, é o irmão falando: eu não vou me converter, e você falando: meu Deus vai te ajudar. É alguém se levantando contra a sua vida e falando: você não é crente, e você falando: você não é o meu oleiro. O meu oleiro é quem me conhece, o meu oleiro é quem me separou. Aleluia. Você é separado, você é diferente, você precisa ser a diferença. Deus está levantando profeta para começar a marchar na terra. E nesta noite eu te convido a se levantar. Comece a marchar, comece a fazer a obra, porque é você fazendo a obra e Deus trabalhando. Ou seja, você vai estar seguro do que Deus ele tem para fazer na tua vida. A moldagem ela vai ser notória, ela vai permanecer na sua vida. Vamos falar: aquele ali é um vaso valoroso, aquele ali é um vaso de honra. Sabe por quê? Porque Deus trabalhou em você direitinho. Aleluia. Deus não vai se apressar, é no tempo de Deus. Deixa o tempo de Deus fazer. Aleluia. Glória a Deus. E quando você sai da fornalha, aleluia, você vai sair um guerreiro preparado. Você vai sair um guerreiro que você vai pelejar contra o inferno. Você vai sair um vaso de honra, um vaso valoroso. Agora, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Aleluia.
2 Reis capítulo 4, amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor e levaram os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Declara-me o que tem em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Ele disse: vai, pegue para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Ele lhe disse: trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho: traz-me aí um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse a ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e os teus filhos vivem do resto. E tu e teus filhos vivem. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai perceber que quando ele vai pedir os vasos, ele vem pedir vasos que estão realmente preparados. Vasos que estão no ponto, que não estão muito mole, que não estão muito duros, mas estão no ponto. Repita comigo: no ponto. Aleluia. E quando ela vai trazer os vasos, vão trazer vasos secos, vasos que não tem nada. Mas se era azeite, era o que? Era um vaso de? Era um vaso de honra. Porque o vaso de honra portava azeite e coisas que prestam. Eita Deus, aleluia. Isso é muito Meu forte. Deus. E vai trazer os vasos e vão colocar lá para começar a ser cheio. E o azeite ali vai começar a descer para encher cada um daqueles vasos. E começa a ser cheio, começa a ser cheio. Talvez alguém estava com um vaso dentro de casa, lá escolhi lá atrás: eu tenho um vaso, pode trazer, traga o menino. Falou: traga o vaso. E o vaso estava cheio de teia de aranha. O vaso estava todo acabado, mas estava no ponto, ainda estava no ponto, mas o vaso estava escondido. Aleluia. O que Deus está falando para você nesta noite: tira a teia de aranha, deixa de se esconder, deixa Deus te encher, deixa a unção descer sobre a tua vida. Deus está chamando você para fora. O azeite está aqui, quem vai te encher está aqui. Agora você precisa dar lugar. Você não pode se esconder. Quando Deus ele aparecer para você, meu irmão, você não pode ficar: Senhor, eu não quero, Senhor, eu não posso, porque ainda tinha azeite, mas tinha acabado os vasos. Aleluia. Jesus é lindo. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta ser vaso e não ser usado. Todos que estão aqui são todos usados. Glória a Deus. São todos usados. São o povo de Deus. Cada um que está aqui são o povo de Deus. Estou muito feliz de conhecer cada um de vocês. Deus me dá a honra de conhecer mais um povo que vai morar no céu. Aleluia. Tente hoje, tire a areia de aranha, tire todo impedimento, tire a poeira. Fale: Senhor, me desemboca. Aleluia. Senhor, tira a tampa. Tira a tampa. Deixa Deus fazer. Se ligue no céu, porque Jesus está falando com